É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais uma aula do nosso mini curso básico de análise técnica. Eu sou o Chuck, como vocês, quem já está acompanhando já sabe, né? E nós vamos hoje falar, nós vamos começar a falar de ciclo de mercado, tá? Uma das partes mais importantes para mim na metodologia é essa, porque ela te ajuda a entender muita coisa no contexto. E como vocês já perceberam, a nossa essa, essa, esse método operacional ele é muito baseado em contexto, então essa estudar o ciclo do mercado é fundamental para a gente poder entender o contexto do porquê que as coisas estão acontecendo e tal. Hoje eu estou gravando durante o pregão mesmo, porque pô, foi um dia bom pra caramba hoje no pregão, deu uma boa compra e aí agora eu vou. Pô, mas toda vez que eu estou gravando a aula aparece essa mensagem aqui, cara. E aí é isso aí, galera. Vamos lá para ciclos do mercado que vai ser, eu acredito que vai ser, eu vou fazer em três partes, tá? E aí a gente vai ver quais são aí, como é que vai desenrolar essa parte do ciclo do mercado. Então essa é a parte um do cursinho da aula de ciclo de mercado. Antes, vamos lá, né, pessoal? Poxa, quem tá gostando dos meus vídeos, se inscreve no canal e me segue lá na página do Instagram. A página do Instagram é Chuck underline DTHE underline de novo trade. E o canal do YouTube, esse aqui mesmo que você está vendo o vídeo, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque para mim é muito importante, cara. Eu estou fazendo isso aqui para vocês de graça, de coração, então é legal a gente poder ver o retorno que a gente tem, né, de estar fazendo isso aqui para vocês. Beleza? Lembrando que ainda estamos com a promoção, tá? Do do livro. Então eu vou dar um voucher de R$ 100 quando o canal no YouTube, eu falei no outro vídeo a página do Facebook, mas não é. A página do Facebook também, tá? Mas quando eu tiver 1.000 seguidores no Instagram e 1.000 inscritos no canal do YouTube, eu vou fazer um sorteio de um voucher de R$ 100 para você comprar o livro que você quiser. Espero que seja de análise técnica, mas se você quiser comprar os 50 tons de cinza também, qualquer outra coisa, você pode comprar. É um voucher de R$ 100 de uma livraria. Ou eu dou o voucher, ou a pessoa me dá o endereço, eu compro o livro e peço para entregar no endereço da pessoa. E aí eu mando os comprovantes, certinho? Então vamos lá, sem mais delongas, para a aula. Ciclo do mercado. Então o mercado, ele tem uma inércia e está constantemente em um ciclo de três fases. Quais são essas três fases? A primeira é rompimento, ou clímax, né? É um breve momento onde o preço se desloca de forma rápida. Os rompimentos representam apenas 10% do período do pregão. Então, o rompimento ele é um movimento rápido, tanto ele se move de forma rápida, o preço ele se desloca numa velocidade maior do que o normal, como ele também não dura muito tempo. É um breve momento no pregão. Os rompimentos representam 10% do tempo, nós podemos dizer. Às vezes até menos, tá? Dias de muita consolidação, os rompimentos eles são até menos do que 10%. Mas no geral, 10%. Então você não vai pegar rompimento o tempo inteiro, tá? É, A outra fase do ciclo é o canal, né? Então após um rompimento, o mercado tende a formar uma correção, né? Um pullback, e após retomar a tendência, ela não tem mais a mesma força que teve o rompimento. Então possibilita aí operações nas duas direções, tanto na compra quanto na venda. Então o rompimento, toda tendência começa com um clímax, com um rompimento. E o início dessa tendência tende a ser muito forte, que é o rompimento. Depois ela perde um pouco da força, e aí é quando ela começa a fazer correções maiores. Os rompimentos, às vezes, eles não têm nenhuma correção, e quando tem, é uma barrinha e ele continua seguindo na direção do preço. Após os canais, nós podemos esperar então a lateralidade. Então as lateralidades ocorrem geralmente após o rompimento do canal,
onde o preço fica estagnado em uma região até que ocorra o próximo rompimento. Então, esse é o ciclo do mercado. O mercado sempre vai estar ou em um forte movimento, que é o rompimento, ou clímax. Eu falo rompimento, gente, mas não é só para vocês pensarem em rompimento, não. Assim, rompeu o triângulo, rompeu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de movimento rápido, de um clímax. Aqueles movimentos que tem uma, duas, três, quatro, cinco barras na mesma direção, onde você não tem correção, você não tem nada. Um rompimento de qualquer coisa, tá? Então os rompimentos, ou o mercado está em um forte rompimento, né, num spike, que é um clímax, ou ele está em um canal, ou ele está em uma lateralidade. Não tem outra coisa que o mercado está fazendo. Então a gente fica bom em cada uma dessas. Vamos estudar cada uma de forma individual. E hoje nós vamos falar apenas dos rompimentos. É disso aqui que eu estou falando. Ó. Então, conforme a gente pode ver, os rompimentos eles são isso aqui, ó, são esses movimentos fortes ou clímax, né? São movimentos fortes de apenas uma direção. Ele praticamente não tem correções e quando tem são tão breves que elas passam quase que batido, tá? Tanto aqui, ó, um de alta, temos daqui dois exemplos de rompimentos de clímax de alta e dois exemplos de clímax de baixa. Então você vê que quando você se depara com uma situação dessa forma, você se depara com isso aqui, você não vai ficar procurando entrar, por exemplo, nessa de compra, que você não vai pensar em venda, cara, você só vai pensar em compra. Você tá vendo isso aqui? Olha a força dessas barras, né? Aí a gente vai entrar naquela análise de barras que a gente viu na primeira aula, no primeiro videozinho, falando sobre barras. Você começa a analisar esse contexto e fala assim, cara, eu não vou vender, eu vou comprar. A mesma coisa aqui, ó. Eu não vou vender, eu não vou comprar, eu só vou vender. Então os rompimentos são isso. São esses movimentos fortes que acontecem no mercado. E aí o preço ele tem apenas uma direção e você entra nessa direção e vai operando junto com o mercado. Certo? O que causa os rompimentos? O que causa? Então toda negociação na bolsa de valores, ela tem dois lados. Tem um lado comprador e um lado vendedor. É por isso que não existe setup perfeito. Porque não tem como ter um setup perfeito, um setup 100%. Às vezes a gente vê os caras anunciando 100% de garantia de que você vai ganhar dinheiro. Não tem como, cara. Sabe por quê? Porque na bolsa de valores, você tem que ter uma pessoa que está comprando e uma pessoa que está vendendo. Senão não tem negociação. E quando eu digo pessoa, eu estou falando de uma grande instituição. Quem são as grandes instituições? Está até aqui, ó, citado aqui, ó. UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore, JP Morgan, Itaú, Bradesco e assim por diante. Então, esses caras são os caras que mandam no mercado. Então, suponhamos que a UBS está comprando. Ela precisa, por exemplo, que a Morgan Stanley ou que a Goldman Sachs venda. Senão não vai ter negócio. Se só tiver um lado. Só que para a Gold entrar contra a UBS, ela precisa ter uma contrapartida. Pô, ela tem que ter chance, ela precisa ver pelo menos uma chance de ganhar dinheiro. Senão não tem negócio. Então, um setup perfeito, que 100% de chance de ir numa direção, não tem como existir, senão não vai ter a contraparte. Quem que vai entrar contra o negócio que é 100% de dar errado? Não tem como. Então, é por isso que as negociações têm que ter duas partes. E o que isso tem a ver com o rompimento? O que é o rompimento? Então, quando você tem uma lateralidade, uma consolidação, isso significa que as instituições elas estão em consenso. Elas estão negociando ali naquela faixa de preço. Elas não querem nem elas entraram em um acordo, né? Entraram em um acordo. Então, elas estão felizes ali. Quando uma dessas instituições, quando um dos lados acha que ali não é mais um preço justo para estar negociando, ele vai forçar um rompimento. E aí ele vai colocar lote na direção que ele está operando com muita força, muito lote para poder levar esse preço para outra região, para outro patamar de negociação. E aí é nesse momento que se formam os rompimentos. É quando uma instituição financeira coloca muito lote para poder levar o preço para outro nível. E aí é por isso que eles são curtos. E ali eles encontram outra região de consenso onde eles vão negociar por mais um tempo. Certo? Eu espero que tenha ficado claro, tá?
essa minha explicação. Então os rompimentos são causados pelas próprias instituições. Quando elas acham que, quando das instituições acha que aquela faixa de preço que eles estão negociando não é mais justa, ela vai colocar muito lote para poder haver esse rompimento, ela levar o preço para a região onde ela acha mais justo. E ali eles entram em consenso novamente. Certo? Vamos dar uma olhada no gráfico agora, para a gente poder entender como é que funcionam essas coisas aí. Como é que isso funciona, para a gente poder ter uma visão no gráfico de como isso acontece. Então vamos lá, pessoal. Tá até aqui o gráfico que eu operei mesmo no dia hoje. Esses movimentos que eu falo são esses aqui, ó. Olha só como esse movimento é forte. Até vou falar um pouquinho desse trade aqui, porque eu fiquei com um pouco de receio, eu quase não fiz essa operação desse rompimento desse triângulozinho aqui. Então o mercado formou esse triângulo, né? Tá óbvio aqui uma lateralidade. E aí eu fiquei assim, cara, eu não sei se eu compro o rompimento desse triângulo, porque vai romper o triângulo e vai dar de cara numa lateralidade, né? Então, não sei. Mas aí eu acabei que eu comprei, só que eu comprei com lote menor. Né? Eu entrei com metade da mão que eu costumo operar. E deu certo, né, cara? Pô, deu certo. O triângulo rompeu, fez esse pullbackzinho, eu fiz a contagem de barras aqui. E aí o preço foi depois com força. Eu quase saí quando formou essa barra aqui, essa barra preta aqui. Eu quase saí e falei, pô, falhou esse rompimento. Ó. Rompeu a lateralidade, mas falhou. Então acho que vai voltar aqui pra dentro. Mas aí eu falei, não, mas eu tô só com metade do lote, o que eu fiz? Eu peguei meu stop, protegi e deixei o gráfico ir embora. Eu saí mais ou menos por aqui, ó. Eu nem esperei chegar, acho que eu coloquei a saída aqui no topo dessa, que foi quando eu comecei a gravar a aula, isso mesmo. Coloquei aqui no topo dessa sombra aqui pra eu sair. E não foi mais muito além, tá? Agora a gente está vendo que a média móvel está indo buscar o preço, né? Então pode ser que eles ficam um tempão longe aqui, agora eles tendem a se encontrar. Então os movimentos que eu falo são esses aqui, cara. Ó. Quando você vê um movimento desse aqui, você não pensa em venda, tá certo. Se você olhar o contexto, assusta porque ele está alto numa lateralidade. Só que é uma lateralidade que já vem de um tempo, ó. Ela não é uma lateralidade nova. Então já dá até para você arriscar o rompimento dessa lateralidade. Ó, ela vem desde aqui, ó, dessa região, ela já testou 3 vezes aqui, fundo, ela testou em cima. Então é uma lateralidade que vinha com força, né? Ela já vinha com bastante, já vinha de bastante tempo, vinha com força não, ela já vinha de bastante tempo. Então isso faz com que você crie um pouco mais de coragem. Na dúvida, cara, entra com metade do lote, tá? Se tivesse revertido aqui, ia estar ok também, entendeu? Quem vendeu aqui, cara, sem mentira, quem vendeu aqui também não estava errado. Tomou stop? Tomou, mas também não estava errado, tá? Porque alto na lateralidade, que o cara pensa, vou vender, principalmente depois dele ver uma barra dessa. Se ele colocou aqui junto, no alto dessas duas barras aqui, ó, aí ele vendeu aqui, fez isso aqui, mas depois ele viu isso aqui, ele falou, pô, tá vendo, vendi certo. Então, não tá errado, tá? Quem vendeu aí tomou um stop, mas no que se refere à análise, não estaria 100% errado. Tava ok vender aqui também, ia tomar stop, mas tava ok. Faz parte, é o tipo de stop que não foi por burrada, foi um stop causado por que o mercado realmente não foi para a direção que você queria, simples assim. Ele nem sempre vai, tá? Então eu entrei no rompimento desse triângulo, coloquei meu stop aqui embaixo da lateralidade e deixei o negócio ir embora. E foi, para minha alegria, né? Então foi a única operação que eu fiz no dia de hoje. Foi a única oportunidade que eu vi. O dia tava bem difícil. Eu acho horrível operar isso aqui, cara. É bem difícil operar isso aqui, não é fácil, tá? Eu prefiro pegar essas operações assim, mais certeiras e tal. Mas a gente tem que aprender a operar isso aqui também, senão não adianta, tá? A gente tem que aprender tudo sobre o mercado.
os movimentos fortes que a gente estava falando são esses aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele não tem correção praticamente. O mercado ele só vai em uma direção. Olha essas quatro barras aqui. Fez uma correção, mas depois olha isso aqui, ó. De novo. Então o mercado ele só vai em uma direção. Cara, quando você vê isso aqui, você não pode pensar em. Não pode pensar em entrar contra. Você tem que só seguir o preço. Então essa é a primeira parte do nosso treinamento aqui do ciclo do mercado. Falar sobre esses movimentos fortes aqui, né? Esses clímax, que são horas que, ó, você vê que ficou um tempão aqui, ó, as instituições aqui, ó, concordando no preço. De repente alguém fez isso aqui no preço, ó. Por quê? Para negociar aqui em cima, porque aí depois teve uma consolidaçãozinha aqui, uma correção, né? E depois de novo levou para outro patamar e aí sim, ó, voltou a consolidar o preço, entraram em um consenso e foram levando, aí entrou nesse canal estreito e assim por diante. Nós vamos falar de canal na próxima aula, tá? Mas basicamente, só para vocês entenderem o que causa e o que é isso. Os clímax são esses movimentos fortes, onde o preço se desloca de forma rápida e em apenas uma direção. E eles são causados justamente porque uma das instituições ali, uma instituição na negociação acha que o preço onde está a negociação não é justo, ele vai levar de forma rápida e repentina o preço para outro patamar. Maravilha, não tem muito o que falar aqui sobre isso, sobre o clímax. Agora já são 3h24, acho que o mercado vai dar uma paradinha por aqui, né? Apesar que a gente geralmente costuma, às vezes, ter umas surpresinhas no fim do pregão, dar uma louca no mercado. Mas isso aqui foi lindo, ó, hoje. Foi um clímax isso aqui. O mercado vinha numa lateralidade, todo mundo aqui concordando tudo, de repente, olha o que o preço fez. Então foi um trade aí de quase 1.000 pontos. Foi legal. Beleza, pessoal? É isso que eu tenho para falar sobre essa primeira parte de ciclo do mercado, sobre o rompimento, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem para mim no YouTube ou no Instagram. Se ficou alguma coisa que você ficou com dúvida, pode mandar mensagem no Instagram que eu respondo sempre que possível. E, e é isso aí, beleza? Valeu, tudo de bom, boa sorte!